paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou a Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, perdoa nossos pecados, Pai. Continue nos guiando e nos protegendo, Senhor. Que a Tua palavra entre em nossos corações para que a gente compreenda e entenda, Senhor, para que a gente siga sempre a Tua palavra e sejamos ensinados cada vez mais a se aproximar de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Josué, né? Josué já preparou o pessoal para atravessar o Jordão, né? Atravessaram o Jordão. Os levitas, aliás, foram à frente com a Arca da Aliança, ficaram no meio do rio para que todos os israelitas atravessassem. Depois que os israelitas atravessaram, daí sim os levitas foram até a outra margem. Quando eles saíram das águas, né, aliás, da terra seca, as águas voltaram ao seu lugar. E se escutar um barulhinho de fundo aí, não se preocupe, que é a minha pequenininha, a minha cachorra, tá? Sempre que eu tô aqui, ela vem. Só come quando tá perto de mim. Então, vamos lá. Hoje é o capítulo 5, circuncisão dos israelitas. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam neste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Lembra que eles blasfemaram muito e teve uma turma ali que incitaram contra Moisés. Então, o que aconteceu? Deus ficou irado com essas pessoas e todos aqueles que estavam com eles, com aquela liderança ali, acho que era Can, não me lembro o nome da liderança ali, todos aqueles que estavam contra Moisés ali, literalmente a terra se abriu e os engoliu, né? Aqueles que estavam contra Moisés. Mas mesmo assim o povo sempre murmurava por algum motivo. Era por água, por carne, por alguma coisa. Então o povo acabou, Deus acabou se irando com esse povo. Então fez com que, não, pensando bem, não, voltando, se irou com o povo realmente com isso. Mas aconteceu o quê? Que quando foi mostrar a terra prometida, 12 espias foram à terra, ou seja, um de cada tribo, que são 12 tribos. Mas desses 12, só 2 que realmente viu com os olhos espirituais, que foi Josué e Caleb. Eles viram, falaram, não, realmente são terras fortificadas, tem gigantes, mas Deus está conosco. Se Ele prometeu que a terra será nossa, então a terra será nossa. Mas os outros 10 incitaram ao povo dizendo que existem gigantes, que a terra era muito fortificada, que eles não teriam condições porque estariam em menor número e tal. Então, o que aconteceu? Deus se irou com esse povo e fez com que ficaram andando 40 anos no deserto e fez com que essa geração morresse ali no deserto. Então, a nova geração, né, com o conhecimento do que lhe foi passado, é que está sendo circuncidado agora.
Aí o versículo 5: porque todos os povos, porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não incircuncisos no caminho, porque não os circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até sararem. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães sem fermentos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. O maná Deus fazia cair do céu para que o povo se alimentasse. Mas a partir do momento que o povo teve condições de plantar e colher, então, obviamente, Deus não precisaria mais enviar o maná, porque eles já tinham seus próprios alimentos, né? E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Então, mostrando ou tirando os calçados, na realidade ali era um sinal de respeito, né, a Deus, porque a terra era santa. Agora, o capítulo 6, ele se trata da destruição de Jericó. Vamos ver se eu consigo ler o capítulo todo aqui, gente. A destruição de Jericó, no capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em frente. Me lembrei do pastor Rodrigo, acho que é pastor Rodrigo, ele é da Adventista e ele também é arqueólogo.
E ele esteve nas ruínas de Jericó. Gente, muito interessante, gosto demais. E poder provar ali, né? E ele mostrou o resto da muralha e mostrando ali que realmente a muralha, uma muralha fortificada daquela, ela foi destruída de baixo para cima, ou seja, somente o poder de Deus, porque não teria como fazer uma muralha tão fortificada. E antigamente as pedras não são esses paralelepípedos que a gente vê hoje. As pedras realmente eram gigantescas quando eles usavam para fazer os muros. Eram mais de 2 pessoas, 3 pessoas para poder conseguir carregar uma pedra. Então imagina só, uma pedra gigantesca daquela e ela ser rachada de baixo para cima. Somente Deus que é capaz de fazer um negócio desse, né? E disse ao povo: Passai, perdão. Então Josué, no 6, então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes. Levem 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, que nem sairá palavra alguma das vossas bocas, até o dia que eu vos diga. Gritai, então gritareis. Fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguiria atrás do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. Agora imagine a cabeça do povo de Jericó. Se o povo já estava temeroso pelas histórias que ouviram, né? Do mar vermelho que Deus abriu, depois ali praticamente na frente deles, né? Deus abriu o Rio Jordão, né? O Rio Jordão, ele é conhecido pela sua, vamos dizer, sujeira, né? Porque ele realmente não é um rio bom. A água são lamacentas, né? Então, imagina só como que eles devem estar se sentindo sendo rodeados pelos israelitas e ainda o som daquelas trombetas. Eles devem ficar imaginando, né? O que está acontecendo, por que que eles estão fazendo isso, né? E a gente continua no capítulo 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro, os vasos de metal e o de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas,
E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Nossa, gente, até me arrepiou agora só em pensar nessa imagem. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes tens jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, a família de seu pai e tudo quanto a tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Nossa, que maravilha, né, gente? Deus acabar com uma cidade assim, um piscar de olhos, né? E hoje, cada vez mais, é maravilhoso ver quanto mais as pessoas estão acreditando realmente no Senhor, né? As pessoas, médicos inclusive, que são mais, mais agnósticos, né? Não sei se o termo é esse, mas que não creem, né? Não têm espiritualidade normalmente, porque médicos vêm, o seu conhecimento vem da medicina, vem da química, né? Mas hoje a gente vê que médicos e mais médicos estão se entregando ao Senhor e estão confirmando a existência do Senhor, né? Até mesmo, gente, até hoje ninguém conseguiu comprovar como que o osso é feito dentro do ventre da mulher. Somente Deus para fazer uma coisa dessa. Então, tudo nos mostra que Deus está ali. Só não percebe aqueles que não deixam Deus entrar em sua vida. Mas quando a gente entrega nossas vidas a Deus, a gente tem a paz e a tranquilidade, porque a gente sabe que isso aqui é tudo passageiro. Tem sofrimento? Tem. Tem tribulação? Tem, como todo mundo, afinal de contas, somos seres humanos, né? Mas a diferença é que, se continuarmos perseverando no nome do Senhor, o nosso galardão, né, ou seja, o nosso tesouro, estará guardado, pois no fim dos tempos nós iremos para o reino de Deus e lá não há pecado, ou seja, não vai ter sofrimento, não vai ter fome, não vai ter miséria, não vai ter dor, não vai ter tristeza. E ainda veremos nossos entes queridos, né, que já descansam. Então, isso é o que nos consola cada vez mais, né, poder rever as pessoas que a gente ama. E eu imagino que será uma grande surpresa quando esse dia do juízo chegar, né? Porque a palavra de Deus diz: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Isso por quê? Porque tem muita gente aí usando o nome de Deus em vão, usa o nome de Deus para ganhar benesses, né? Para encher o próprio bolso. Então, se você está num lugar que você acha que é assim, converse com Deus em seus aposentos, sozinho, sozinha. Desligue o celular, desligue TV, desligue tudo que possa
te atrapalhar, que possa tirar sua concentração. Converse com o Senhor de coração aberto e pede a Ele para que Ele lhe mostre o caminho que você deve seguir, porque só Deus mesmo pode nos mostrar o caminho. E Deus diz, né, de colocar Ele à prova. Deus diz isso, para colocá-lo à prova. Então fala, se o Senhor realmente é o verdadeiro Deus, dê um sinal. Um sinal, ou faça isso, ou faça aquilo, e se for o Deus verdadeiro, aquilo irá se cumprir, né? Como é a mesma coisa de provar um profeta, né? Se o profeta for verdadeiro, o que ele profetizou irá acontecer, mas se não for, o que ele profetizou não irá acontecer, porque ele falou da própria boca, não foi enviado por Deus. Então, como diz a palavra do Senhor, vigiai e orai. Aqueles que andam em seus caminhos não precisa temer a morte da carne, porque sabemos que a vida verdadeira é aquela que viveremos com Ele aos céus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. Eu não sei o que lhe aflige, eu não sei que mal há na vida dessa pessoa, Pai. O que eu sei é que o Senhor destruirá esse mal. O Senhor queimará todo o mal que seja desfeito agora. O Senhor derramará o teu fogo santo para que purifique essa pessoa, Pai. Essa pessoa, ela não é fracassada, ela não é doente. Ela está assim porque o demônio está na vida dela, Pai. E eu repreendo esse demônio. Eu junto minha fé com a fé dela, Pai. E com a tua palavra eu repreendo esse demônio e ordeno que saia agora da vida dela em nome de Jesus. Eu peço a Ti que toque em sua família, toque em suas finanças. Eu peço a Ti que toque em seu emocional, em seu psicológico, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade. Peço a Ti, Pai, pelos Teus filhos, necessitamos de Ti, Pai, da Tua presença, da Tua sabedoria e do Teu discernimento, Pai. Por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.